Hoje estamos aqui para falar sobre o método científico. Por que é tão importante que você acredite na ciência? Qual é a importância do método científico e por que a existência de comunidades científicas, de muitos pesquisadores trabalhando no mesmo assunto, é uma coisa importante? Todo mundo sabe que a ciência está evoluindo rapidamente. Isso faz com que ela se torne cada dia mais especializada. E ninguém pode ser especialista em tudo. Então, quando se trata de determinados assuntos, quanto mais específicos, mais a gente tem que acreditar nas pessoas que se dedicaram a estudar as suas especialidades, em diversas áreas, em áreas distintas do conhecimento. Mas nós deveríamos discutir como a ciência é feita já na escola, como parte de um letramento científico, para sabermos que fazer ciência não é uma coisa mágica. Ela está, em princípio, ao alcance de todos. O que é importante a gente saber é distinguir o joio do trigo. O que é ciência e o que não é, o que é pseudociência, o que é enganação. A ciência goza de confiança do público em geral, do público leigo, também do não cientista. E é justamente por isso que há tanto charlatanismo fantasiado de ciência. Aqui nesse canal a gente tem um vídeo que se chama Enganações Quânticas, onde eu falo especificamente sobre isso. Mas hoje a ideia é entender como é que a ciência é produzida. Fazer ciência significa seguir o método científico, que é um conjunto de regras básicas e procedimentos que conduzem ao conhecimento científico. Esse método não aconteceu assim, ele foi construído. A revolução científica se deu entre os séculos XVI e XVIII, então foi uma coisa que levou tempo. O pai da ciência moderna foi Galileu Galilei. Ele propôs uma mudança no modo como se interpretavam resultados, como se fazia ciência, em cima do que era feito até aquele momento, Até Galileu, a metodologia era uma metodologia aristotélica. Então, Aristóteles foi um cara que viveu 300 anos antes de Cristo. E ele dividia a ciência em 3 partes. A ciência produtiva, necessária para produzir sapato, por exemplo. Então, tinha que saber a técnica de produzir um sapato. A ciência prática, que era um saber utilizado para executar uma determinada ação ou para fazer alguma coisa, o que hoje nós chamaríamos de inovação tecnológica. E a ciência teorética, que ele dizia que era o saber pelo saber, como física, matemática, psicologia, metafísica, que hoje a gente sabe que é fundamental. Se a gente não conhece essa ciência básica, a gente não consegue construir avanços tecnológicos em cima dela. Galileu, então, eu já falei aqui um pouquinho no vídeo aí atrás, ele propôs que a teoria se alimentasse da prática, que fosse experimentada e vice-versa, que a prática ouvisse a teoria e isso se tornasse um ciclo. Isso foi sistematizado por René Descartes, que inventou o método cartesiano, em homenagem ao nome dele. E segundo Descartes, deve-se duvidar de cada ideia da qual se pode duvidar. Isso é, só existe o que pode ser provado, uma espécie de São Tomé das ciências. Esse método foi então testado por Isaac Newton, famoso aí na física, e utilizado por todos os cientistas desde então. Então, a partir da Revolução Científica, a partir das propostas de Galileu, Descartes e depois a corroboração da robustez do método por Newton, os conhecimentos só passaram a ser considerados corretos depois de confirmados experimentalmente ou observacionalmente, no caso da astronomia, por exemplo. Então, as teorias precisavam ser firmemente baseadas em evidências e todos os procedimentos para colher essas evidências deviam ser acessíveis a todos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que qualquer descoberta precisa ser reprodutível. E é justamente aí que entra o papel das comunidades científicas. Então, como é que as comunidades científicas fazem isso, Elas são grupos de cientistas ou pesquisadores que trabalham simultaneamente nas mesmas áreas do conhecimento ao redor do mundo. E o que elas acabam fazendo é validar a produção alheia de outra pessoa. Então, tudo que uma comunidade científica faz é tornado público por meio de revistas ou jornais especializados. E as publicações, os artigos que saem dessas revistas e jornais especializados são arbitrados por outros membros da comunidade científica. Por exemplo, quando eu escrevo um paper, eu submeto esse paper a uma revista internacional na minha área, que é Física Nuclear de Altas Energias, e
alguém vai ler esse trabalho e vai ver quais são as falhas que tem ali, o que precisa ser melhorado, se ele precisa ser mais bem explicado, e provavelmente vai testar alguma das coisas que estão ditas aí nesse trabalho. Isso se chama um trabalho arbitrado. Uma vez que isso passa por esse crivo, não necessariamente de uma pessoa só, quanto mais difícil a revista, quanto maior o seu fator de impacto na sociedade, maior o número de árbitros que vão avaliar o mesmo artigo. E uma vez que esse artigo está publicado, ele fica disponível para todo mundo. Então, todo mundo vai ler aquilo e, em princípio, vai ser capaz de reproduzir se for pessoa trabalhando na mesma área e conhecer as mesmas técnicas. Quando uma grande maioria dos cientistas consegue produzir resultados novos a partir de um resultado anterior que foi publicado, a gente costuma dizer que a comunidade entrou em consenso sobre um determinado assunto. Isso significa que a ciência que a gente faz é uma ciência normal. Quer dizer que durante o período de ciência normal, a grande maioria dos cientistas se dedica a fortalecer os conhecimentos por meio de novas experiências e testes dos principais dogmas. Então, no fundo, é uma ciência incremental. Está todo mundo avançando um pouquinho em cima do trabalho do seu colega que trabalha na mesma área, em outro laboratório ou em outra parte do mundo. Por exemplo, uma coisa que ficou famosa não muito tempo atrás foi a detecção do bóson de Higgs. Ele era necessário para explicar o modelo padrão, né? Então, o que é isso? O modelo padrão é um modelo que nos diz quais são os constituintes básicos do universo e como é que eles interagem entre si. E para esse modelo fechar, faltava uma partícula a ser detectada que é conhecida como bóson de Higgs. Isso aconteceu no Large Hadron Collider, que é um grande colisor de partículas que fica ali na fronteira entre a Suíça e a França. Quando o bóson de Higgs foi detectado, era aquela coisinha que faltava para fechar um modelo no qual muitos cientistas estão trabalhando há algumas décadas. Foi um júbilo para a comunidade científica que trabalha com partículas elementares e física nuclear de altas energias. Bom, mas e quando é que se dá a ciência revolucionária? Ela se dá quando um paradigma é substituído em parte ou todo por outro. Por exemplo, quando o heliocentrismo de Copérnico substituiu o geocentrismo de Aristóteles, que era bancado pela Igreja Católica da época, houve uma troca de paradigma. Pessoas trabalhando com aquilo, ou que estavam envolvidas naquele assunto, passaram de fato todas elas a aceitar que os planetas todos giravam ao redor do Sol e não ao redor da Terra. Um outro momento em que houve ciência revolucionária foi no desenvolvimento da física relativística, também da física quântica. As duas vieram substituir a física clássica de Newton, mas não sempre, em determinados domínios de validade. A nossa vida ainda é determinada, nosso dia a dia, pela física clássica. Mas quando a gente passa a trabalhar ou lidar com coisas que acontecem no domínio de velocidades muito altas, então a física relativística passa a ser mais importante. Por outro lado, quando a gente trabalha no domínio de coisas muito pequenininhas, nanopartículas, partículas do nível subatômico, então quem domina é a física quântica. Então a física quântica não vale em qualquer domínio, ela não vale no nosso dia a dia, por isso que os colchões quânticos não fazem o menor sentido, mas só elas é que valem quando a gente está no limite de dimensões muito diminutas, né? Muito pequenas. Muito bem, mas então, cientistas famosos como Newton, Einstein, só fizeram propostas revolucionárias por causa da existência da ciência normal, que foi desenvolvida incessantemente por anos por um número enorme de cientistas. Então, os grandes cientistas, eles só têm sua relevância depois consolidada devido ao trabalho de milhares de outros cientistas que testam, expandem e desenvolvem aplicações para suas teorias. Certo? Eu estou sempre citando físicos porque eu sou física, então é natural que os exemplos deles apareçam para mim aí com mais frequência. Muito bem, mas há fraudes, há erros. Então eu vou citar aqui o caso de uma fraude, que foi o caso da fusão a frio. Em 1987, dois químicos, Fleischmann e Pond, alegaram que com um sistema muito simplesinho, onde havia um cátodo, um ânodo e um pouco de água pesada, eles conseguiam produzir energia por meio de fusão. Fusão, né? A união de duas coisas. Bom, já falei aqui nesse canal também em outros vídeos sobre a importância da fusão nuclear que se dá no interior das estrelas, né? O Sol está aí, a gente também, por causa da fusão nuclear. Reproduzir a fusão nuclear para ter uma energia limpa aqui na Terra
é o que se tem feito nos laboratórios conhecidos como tokamaks ao redor do mundo. Mas o ganho energético ainda é muito baixo. A gente ainda não tem tecnologia suficiente para que a energia obtida da fusão possa ser distribuída aí para a gente gastar, né? Para a gente usar em casa, para a gente carregar o celular. Muito bem, mas Flash Mini Ponds cometeram uma fraude, aquilo não era possível. Isso significa que a comunidade internacional, apesar de num primeiro momento eles ficarem muito famosos e conseguirem uma quantidade de dinheiro enorme para os seus laboratórios, logo a comunidade científica se deu conta que aquilo era irreprodutível. Então, ou havia um erro ou havia uma fraude. Infelizmente, nesse caso, foi uma fraude, os dois foram completamente banidos da vida científica. Mas existem erros, né? Por exemplo, os pentaquarks. Então, quando eu falei do modelo padrão, esse modelo prevê que os constituintes mais básicos da matéria aparecem aglomerados em conjuntinhos de partículas que são 3 quarks ou um par quantiquark. Mas em 2003, um laboratório no Japão detectou um conjuntinho de 5 partículas juntas, os pentaquarks. Logo, vários teóricos saíram tentando modelar aquilo, ver como é que a teoria descrevia aquilo e houve dificuldades. A maior parte deles não conseguiu e aí começou a se questionar se de fato esses pentaquarks existiam e depois de um tempo se percebeu que aquilo foi um erro que aconteceu no laboratório e aí isso foi retirado, né, dos artigos e os pentaquarks foram abandonados até que em 2015 novos pentaquarks foram determinados, dessa vez lá no LHC, no mesmo Large Hadron Collider que detectou os tais famosos bósons de Higgs. Esses outros pentaquarks eram verdadeiros e os teóricos, físicos teóricos, conseguiram reproduzir a sua estrutura, mas eles eram diferentes dos anteriores, né? Nos anteriores, os 5 quarks eram 5 quarks ditos quarks leves e nos pentaquarks de 2015 não. Eles eram 3 quarks leves e um par quark-antiquark de quarks ditos mais pesados. Então tem uma estrutura um pouquinho diferente, não vou entrar aqui nesse caso. Mas o fato é dizer que o método científico é muito robusto. Mas onde há humanos, há humanices. Então acontecem fraudes e acontecem erros. E o que a comunidade científica faz é que tanto as fraudes quanto os erros costumam ser eliminados num tempo não muito longo. Por hoje a gente fica por aqui e eu vou voltar a falar mais sobre o método científico num próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não perca o próximo, que ele vai fechar a ideia e vai explicar para você por que é tão importante acreditar na ciência. Até mais!